Nós louvamos ao Senhor nessa noite por mais uma noite, onde nós estamos numa série de mensagens tratando sobre os salmos, a beleza, os tesouros dos salmos. É lógico, como eu disse semana passada, que não dá para tratar de todos, então eu estou tratando de alguns dos salmos de romagem. Salmos de romagem eram os salmos cantados, entoados durante o processo de romaria, em que o judeu ele tinha que sair da sua cidade, ele tinha que sair da sua casa e se dirigir pelo menos uma vez por ano no templo. Mas alguns faziam isso 2 vezes ao ano nas festas, mas eles tinham que pelo menos uma vez eles tinham que caminhar. E aí nessa caminhada era difícil, uma caminhada difícil, delicada, onde se reunia amigos, parentes, se reunia ali os vizinhos, e iam caminhar junto. Eram caminhadas que às vezes levavam dias, levavam muito tempo, eram caminhos de pedras, estradas não havia, então era difícil. E nesse caminhar havia perigos, muitos perigos. Eles passavam por fome, passavam por frio, porque na região desértica faz frio à noite. Eles passavam, às vezes, por calor extremo. Eles passavam por situações, por salteadores, muitos bandidos, assaltantes haviam nessas estradas. E o povo, eles cantavam nessa romaria. E os salmos de romagem, ou seja, salmos da romaria, ou conhecido como alguns cânticos dos degraus, ele é do Salmo 120 ao Salmo 134. E semana passada nós falamos o Salmo 121, que Deus era o fiel guarda dos homens, Deus é aquele que guarda o homem. E hoje eu quero falar com vocês o Salmo 124. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 124. Nós vamos falar um pouquinho dos tesouros que estão inseridos nesses salmos. Salmo 124. O Salmo 124, versículo 1 ao versículo 8, são todos salmos pequenos. As que você que tiver a sua Bíblia, abra e acompanhe. Amém? Todos acharam? Ou clica, na sua Bíblia aí, porque agora é Bíblia digital também. Versículo 1. Apesar de Salmos não ser dividido por versículos, mas aqui no Ocidente nós conhecemos assim. Salmo, versículo 1, 24, 1. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós ouvimos nessa noite que a cura, ela acontecia por causa do nome do Senhor, porque o nome do Senhor faz toda a diferença. Hoje passamos por um processo de banalização do nome do Senhor. O mundo hoje banaliza, e alguns cristãos banalizam o nome de Deus. A palavra Deus parece que perdeu o sentido, mas o salmista nos traz aqui uma ideia de que o meu socorro, ele disse o nosso socorro, o seu socorro está no nome do Senhor. É difícil dizer, entre os salmos de romagem, alguns não foram escritos por Davi,
mas esse foi escrito por Davi. O rei e poeta, nós não sabemos e não podemos afirmar quando Davi escreve esse salmo. Sabemos que esse salmo foi adicionado ao Cântico dos Romeiros, mas sabemos apenas que esse salmo ele foi escrito num período de grande dificuldade, num período em que não temos certeza se foi quando Golias, no período de Golias, ou foi quando Davi fugia do seu filho, ou quando o exército tentava invadir. Mas de uma forma nós temos que ele deixa claro que Deus é um Deus de aliança. E eu quero deixar claro para você hoje que você não está sozinho, porque o seu Deus é um Deus de aliança. Um Deus que faz aliança, um Deus que fez um pacto com o seu povo. Um Deus que, a expressão no versículo 1 que diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Esse ao nosso lado expressa a doutrina da aliança, um pacto que Deus faz com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo, selada através do sangue de Jesus, e prefigurada no sangue dos animais do Antigo Testamento. Ele dizia: eu sou Deus de vocês e vocês são o meu povo. Significa que Deus cuida, protege, liberta, livra de situações, age em nosso favor. Então a boa notícia para você hoje está em Romanos 8, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma expressão que define que se o Senhor está em nosso lado, que não é por mérito nosso. Se o Senhor está ao nosso lado, Davi ele deixava claro que não é mérito, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, mas é simplesmente porque a aliança dele ainda está ativa em nosso meio. Ele tem uma aliança com o seu povo, e dentro dessa aliança você jamais está sozinho, porque o seu Deus, ele tem um compromisso com você. E aí nós olhamos uma história interessante, que uma mulher cega, casada com um general, ela trabalhava no escritório, e esse general sempre levava ela, e deixava um quarteirão longe do escritório, não sei porquê, mas ele deixava, e ela ia sozinha, e ele iria para o quartel, todos os dias fazia isso. Só que o interessante, que um dia alguém do trabalho pergunta para ela: quem é aquele homem todo fardado que te segue enquanto você está vindo pela rua? Essa história nos remete uma expressão muito interessante, porque ela não sabia, mas o marido estava seguindo ela, estava cuidando dela, estava protegendo ela. Ela não via, porque ele estava longe, mas ele estava lá. Aonde eu quero chegar? Deus, ele cuida do seu povo, mesmo quando o seu povo não percebe a sua presença, mas ele continua estando ao nosso lado. Por isso que Davi diz: ora, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não fora o Senhor, quantos homens se levantaram? Eu quero te dizer que esse salmo é um salmo que expressa uma gratidão, uma ação de graças, porque ele sabia que o Senhor fazia toda a diferença na vida do povo, e ele diz: ora Israel, diga se não fora o Senhor. Quantas lutas já passamos, quantos problemas já passamos. Eu ia fazer um exercício escrito com os irmãos hoje, mas não deu para me trazer. Mas esse exercício consiste, em você descobrir quantos anos você ainda tem de vida. Parece uma piada, mas não é uma piada. Aonde eu quero chegar? Na média de vida do brasileiro, 75 anos, 76, 78, isso está variando um pouco. Mas quando nós olhamos isso, se você tem
como eu que fiz 50, então eu só tenho mais uns 25. Não tem mais como ter mais 50, né, Glauco? Não dá, não tem mais. Né, Beneval? Não tem mais, não dá mais. Mas aonde eu quero chegar com essa minha pergunta? Quantos anos você tem? Não precisa falar, principalmente as mulheres não gostam muito de se expressar, né? Tinha alguém que brincou assim, que disse que mulher tem 3 idades. A que ela tem, a que ela gostaria de ter e o que ela disse que tem. Mas, brincadeiras à parte, eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei se você tem 30, 50, alguns irmãos têm mais. Como nós olhamos a irmã Lúcia, ela entra na igreja, eu acho que ela já está com 84, 85, ela fez esse ano, alguma coisa assim. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, para o tempo de vida que nós tivemos, nós vamos perceber quantos perigos nós corremos, quanta dificuldade nós passamos, se não for o Senhor, né, irmão Betânia? Se não for o Senhor na sua vida, será que já teria tombado? Muito tempo atrás. Porque nós olhamos, queridos, se você que é novo, talvez você diz, mas eu tenho mais 50 pela frente, eu não sei se vai ter. No velório de uma irmã, que eu e o pastor Denis fomos lá no velório, lá em Santo André, em determinado momento eu saí do velório e eu comecei a olhar os túmulos. Eu andei um pouco ali sobre os túmulos que estavam na frente, todos de jovens, 20 anos, 15 anos, eu comecei a fazer a conta, 18 anos. Então nós não sabemos quanto temos de vida, quanto tempo temos, mas uma coisa eu tenho certeza, a aliança que Deus tem comigo e com você, Ele vai cuidar de nós, Ele jamais deixará, jamais nos desamparará. Por isso que o salmista, ele agradece ao Senhor dizendo, ora Israel, se não for o Senhor, queridos, a glória é dEle, o poder é dEle, a majestade é dEle, é Ele que faz. Se eu e você estamos de pé, é por causa dEle, é por Ele, para Ele, não existe outro. Não é o meu estudo, não é a minha palavra, não é os meus bens, não são nada, é o Senhor, porque se não for o Senhor, tudo que você tem, tudo que eu possa ter, não vale nada. Porque a mesma terra que está comendo o rico, vai comer a gente. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós passamos a perceber quantas vezes Deus tem cuidado de nós. Quantas vezes Deus tem nos acariciado, nos abraçado, colocado no seu colo, dizendo, filho, filha, eu estou com você. E o salmista disse assim, olha, ele testemunha, esse salmo é um salmo de testemunho, é um salmo de confiança, de dizer, olha, o que aconteceria se Deus não estivesse do meu lado? O que aconteceria, querido, se Deus não estivesse do teu lado? Hoje eu quero fazer um exercício, que nós comecemos a pensar, a valorizar a presença de Deus, e esse salmo ele traz muito presente isso, valorizar a presença de Deus na minha vida, valorizar o que Deus fez na minha vida, valorizar que tudo que eu sou, que eu tenho, que eu sei, enfim, eu dependi dEle, foi por Ele. Ninguém está aqui, queridos, por mérito próprio. Eu não estou aqui por mérito meu. Você não está aqui, está aí por mérito seu. Mas porque o Senhor te amou primeiro. O Senhor, Ele fez uma aliança. E quando nada parecia mais ter solução, Ele te chama. Quando você parecia perdido, Ele te chamou. Quando tudo parecia estar num completo descompasso, Ele vai lá e coloca as coisas no lugar, e às vezes nós nem percebemos.
E o salmista, ele diz isso, Davi, ele diz, olha, Israel, se não for o Senhor. Queridos, o primeiro ponto é o que aconteceria se Deus não estivesse do nosso lado. Ele diz, olha, se não fosse o Senhor que esteve conosco, quando os homens se levantaram, esse momento, esse texto, não temos dificuldade nenhuma em entender sobre exércitos que estavam marchando, mas ele diz, olha, se não fosse o Senhor, é uma expressão que ele está dizendo que era um inimigo poderoso, que vinha contra Israel, eram situações que vinham contra ele. Queridos, não tente enfrentar a situação da sua vida com a sua força, não. Coloque, é lógico que você tem que ir, tem que lutar, tem que fazer, tem que correr atrás, mas não coloque toda a sua esperança nas suas forças, não, porque elas se acabam. E era isso que Davi estava dizendo, olha, eram inimigos poderosos, se não fosse o Senhor, eles teriam nos devorado, como o versículo 3 fala, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, se não fora o Senhor. Eu quero trazer bem presente nessa noite, aconteça o que acontecer, o Senhor vai estar com você, mesmo que seja. As pessoas gostam de fantasiar um evangelho, o evangelho que vai dar tudo certo, o evangelho do ouro, da prata, do carro, da casa, dos bens, do super emprego, do super isso, do super aquilo, e Deus não está nem um pouco preocupado com essas coisas. Deus, Ele te abençoa assim, mas Ele não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com o que você é, Ele está preocupado com o que você quer ser servo, ser aquele adorador, ser aquela pessoa disposta a dizer, Senhor, eu estou aqui, aconteça o que acontecer, eu continuo acreditando no Senhor, aconteça o que acontecer, eu continuo acreditando que o Senhor é Senhor, porque se não for o Senhor, Davi dizia, eu não estaria em pé, Israel, nós não estaríamos em pé, porque os nossos inimigos teriam nos devorado, teriam nos engolidos vivos. Ele estava dizendo, Israel, reconheça a dependência do Senhor, reconheça que Deus é o único que pode nos ajudar nas situações difíceis que vivemos. Depois, isso até o versículo 5, depois até o versículo 7, ele diz assim, o que aconteceu por Deus estar ao seu lado, quando Deus está conosco, queridos? A Bíblia jamais, eu quero deixar claro, que a Bíblia jamais diz que você não terá problemas, jamais, mas a Bíblia disse, um texto que eu gosto muito, quando os discípulos entraram no barco, e o barco começou a balançar, e a Bíblia diz que o barco não só balançava, como era açoitado pelas ondas, a coisa estava feia, a vida estava difícil, a situação estava tenebrosa. Você imagina, você à noite, num barquinho, que não era esses barcos de hoje, né, era um barquinho, à noite, sendo açoitado pelas ondas, e a água entrando, e todo mundo se apavorando, e a coisa ficando difícil. Eu não sei se eu ia congelar, se eu ia pular do barco, porque a gente não sabe a nossa reação, mas de uma coisa eu sei, se eu continuar no barco, o meu Senhor, Ele estava no barco, e quando Jesus entra no barco da tua vida, nada, querido, vai fazê-lo afundar. Você pode balançar, você pode, como a palmeira passa e você vai lá para o chão, a copa vai lá para o chão, mas quando o vento passa, você está de pé de novo, porque o que prometeu é fiel para cumprir na sua vida, e aquele que prometeu a aliança, Ele cumpre, Ele cuida, Ele age, Ele guarda. E era isso que o salmista estava dizendo, Ele guarda. E ele diz mais, olha, versículo
Versículo 6, desculpe. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. Deus é especialista em quebrar laço, querido. Tem tanta gente presa por laço do diabo, mas o Senhor, quando Ele chega, eu costumo dizer que quando Deus quer, Ele não derruba a porta, Ele arromba a porta, Ele quebra a parede, mas Ele quebra o laço. Se preciso for, Ele vai até o inferno para te tirar de lá, mas o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Ora, diga o Senhor, se não fora o Senhor, diga Israel, se não fora o Senhor, diga Gelson, se não for o Senhor. Você estava na roça, e sem enxada ainda, e numa terra dura ainda, para cavar com as mãos, buscando água. Mas quando você está lá na roça, sem enxada, buscando água, o Senhor te diz, olha, eu tenho água para você. Eu sou a fonte, beba do que eu te der, porque eu tenho água. Jesus é a fonte, querido. Tem tanta gente morrendo de sede no mundo. Tem tanta gente morrendo de sede. Tem tanta gente morrendo de fome, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aquele que provar do que eu lhe der, jamais terá fome, jamais terá sede. Ora, o Senhor continua com você. Se Deus não estivesse do seu lado, você teria perecido. Tem tanta gente que diz assim, pastor, eu já ouvi muito isso, Deus me abandonou. Não abandonou nada, crente, não abandonou nada. Se Deus tivesse abandonado, você estava morto. E justamente você está de pé, porque Ele continua com você. Ele continua do seu lado, e é isso que o salmista ensina nesse salmo. Ora, o Senhor está com você, e o laço quebra. Ele está dizendo que o laço quebra. As armadilhas, o versículo 8, o que acontece por Deus estar ao nosso lado? Ele diz assim, a alma escapou. No versículo 7, ele diz, a nossa alma escapou como um pássaro escapa. Escapar são as armadilhas da vida. Todos os dias, tem dezenas de armadilhas preparadas para a tua vida. No seu trabalho, até na sua família, nos seus amigos. Quantas vezes nós achamos que todo mundo gosta da gente? Você entra no trabalho, nada, querido, para de se enganar. A primeira coisa, a primeira oportunidade, alguém vai passar o pé em você, vai passar rasteira em você, mas quando Deus fala, quando Deus age. Eu trabalhava numa empresa, e eu fui mandado embora. Por quê? Eu já contei isso alguns anos atrás, não vou entrar em detalhe porque é longo. Mas eu fui mandado embora, pós-plano Collor, né? Depois eu voltei, porque minha filha ia nascer, e eu precisava do convênio, então eu voltei para cumprir um tempo de aviso, e acabei ficando. Cancelaram tudo e eu fiquei. Sabe por quê? Porque Deus não tinha dado a palavra. Deus não tinha mandado sair de lá. Era o homem que queria. E eu sabia disso. Porque no plano Collor, todo mundo estava se matando. E é lógico que as pessoas que estavam amigos do chefe, tudo, não queriam sair. Eu era o mais novo, caí fora. E voltei. Passou uns 5, 6 anos. Meu chefe me mandou embora. Porque ele estava meio estressado. Eu falei alguma coisa que ele não gostou do serviço, mas ele falou, pega suas coisas e vai embora. Queridos, mas o Senhor não tinha falado para ir. Eu quero que você entenda que quando Deus, Ele age. Quando Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falar que vai fechar, Ele vai fechar e acabou.
Mas enquanto ele não falar, não se apavore, porque Deus continua do seu lado. Ele está que nem aquela mulher, você é a mulher cega. Você não está vendo, mas tem um general do seu lado. Ele está atrás de você. Ele está cuidando de você. E eu peguei minhas coisas, atravessei o escritório, encontrei o diretor industrial. E ele olhou para mim. Ô irmão, onde você vai? Eu vou embora, o chefe mandou embora. Vai nada, volta a trabalhar, vai trabalhar, seu chefe está com medo de morrer, fica tranquilo, volta a trabalhar. Fiquei mais uns 6 anos lá ainda. Na hora que Deus falou, hoje eu vou fechar. Ele fechou e acabou. Mas aonde eu quero chegar com isso, queridos? Às vezes nós nos apavoramos demais. E o salmista está dizendo, olha, por Deus estar do nosso lado, o laço foi quebrado. Sabe que tem crente que tem medo de macumba, tem crente que tem medo de olho gordo, tem crente com medo da economia, medo disso, medo daquilo, a pessoa é um poço de medo, e não sabe que o Senhor do Senhor está do seu lado, e Ele prometeu cuidar de você, e Ele disse que nada, Deus estava do lado de Israel, em todas as horas. E o que eu quero que você entenda nessa noite, que o Senhor está do seu lado, e eu vou repetir de novo, Deus está do seu lado, não importa a sua situação, você vai entrar naquele hospital, o Senhor vai estar lá com você, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, você vai entrar naquele emprego, chama Jesus para estar com você, você não vai ver, mas todos vão ver a glória dele brilhando, aleluia, chama Ele, esteja com Ele, aleluia, reconheça Ele. Muitas vezes nós não reconhecemos, a nossa alma escapou como um pássaro. Qual o laço que está tentando te cercar? É um laço do desemprego, laço da enfermidade, laço da separação em casais. Queridos, eu conheço um Deus que quebra laço, e o salmista disse, nós escapamos, fizeram laço, armaram arapuca, fizeram tudo, mas quebrou porque nós escapamos disso, aleluia, esse é o nosso Deus, querido, não fica com medo não fica com medo do amanhã não, o salmista estava dizendo, olha, por Deus estar do nosso lado, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele vai cuidar de nós, por isso que o povo cantava, semana passada quando nós lemos, da onde me virá o socorro? E o socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra, é firme convicção, e você acha que muitas vezes, se a gente começar a testemunhar, quantas vezes, não é, irmão Betânia? Quantas vezes está pregando, e o coração está apertado, problemas, pensa que a irmã Betânia não tem problema não? Pode parecer, mas é só aparência, às vezes nós pregamos, e o Senhor está falando conosco, olha, vai lá, faz, prega, eu estou cuidando, não esquenta não, está difícil, mas eu estou do seu lado, querido, eu quero que você tenha certeza disso, que Deus Ele cuida de você hoje. Depois, o que significa Deus estar ao lado? O salmista, ele encerra esses salmos com uma declaração de confiança, que não se restringia na situação militar daquela época. Na verdade, ele estava dizendo, a nossa proteção está no nome do Senhor. Ao falar o nome do Senhor, sua intenção não é produzir uma ideia, que frases que contêm o nome de Deus, mas na verdade, essa expressão aponta para a glória de Deus.
Esse nome do Senhor, essa expressão em hebraico que ele está dizendo, está apontando para a glória de Deus. Ou seja, quando Deus está do seu lado, e você, o nome do Senhor, a glória do Senhor invadirá a sua vida. Não tem como, querido, você estar com o Senhor e não sentir a glória dEle, não estar com a glória dEle. Nós não estamos sozinhos. A conclusão é que nós não estamos sozinhos. Quantas coisas Deus já fez por você? E quantos males Deus nos livrou? E aí você diz: quantos males Deus me livrou? Quantos males Deus me livrou? Quantos males Deus me livrou? Uma vez estava fazendo um culto ao ar livre. Estávamos fazendo um culto ao ar livre e nós arrumamos um caminhão, levamos a banda, foi uma festa, um negócio fantástico. E aí, estávamos numa clareira e tinha uns comércios, tinha um bar lá. E na hora da oração final, eu fui orar. E eu não costumo fechar o olho em culto ao ar livre, porque é imprudente. Mas naquele dia tinha tantos irmãos em volta, que eu fechei o olho e orei. Moral da história: uma das balas que o bêbado atirou foi parar do meu lado. Mas o Senhor estava lá, queridos. E se eu fosse atingido? O Senhor estaria lá do mesmo jeito. Mas a ideia principal é: tudo vem do Senhor. A glória é dele. O que você tem é dele. Eu estou resumindo tudo agora para a gente concluir, para dizer o seguinte: agradeça, glorifique a Deus, que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou é dele, é por ele, para ele. Nada é seu, não foi por mérito seu. Você trabalhou, estudou, sim, glória a Deus por isso. Você conquistou um grande emprego, glória a Deus por isso. Só que amanhã o desemprego pode bater na sua porta. Os bens se acabam, a saúde se acaba. Mas quando nós temos o Senhor, nós entramos até no leito de enfermidade e nós sentimos a presença dEle. A última crise renal que eu tive, por causa das famosas pedras nos rins, graças a Deus faz 2 anos que não tem, mas a última que eu tive, eu passei muito mal naquele hospital. Mas no auge da crise no hospital, eu comecei a sentir a presença de Deus. E foi tão gostoso, irmão, tão gostoso, que se eu partisse naquele momento, não está nem aí. A glória de Deus parece que invadiu aquilo, que a dor se tornou mínima diante do nosso Deus. O seu problema, a sua enfermidade, a sua dificuldade se torna nada diante da glória do nosso Deus. E nós aprendemos, para encerrar, lições preciosas. Uma delas é que não podemos de modo algum querer andar longe de Deus. Não podemos, queridos, querer andar longe de Deus. A nossa existência está atrelada ao Deus que criou os céus e a terra. Não há nada que eu possa fazer para tirar isso. E aliás, tudo que eu fizer não será suficiente para Deus deixar de me amar, porque Deus continua me amando. Outra lição que eu aprendo, que está baseada no versículo 8. Mesmo em tempos, e eu quero que você saia daqui com essa palavra, que mesmo em tempos em que o mundo se arma contra você, mesmo em tempos em que tudo parece um grande abismo, mesmo em tempos em que você olha para o céu e não vê nuvem azul, não, nuvem branca, céu azul, você só vê nuvem negra. Há momentos na sua vida, se você não passou, ou está passando, se você não passou, nem está passando, você vai passar. Ah, irmão, está jogando maldição? Não, a vida é assim.
Há momentos, mesmo em tempos de densas nuvens negras, mesmo em tempos em que você olha e não vê solução para o seu problema, mesmo em tempos em que você olha para a sua família e parece que tudo vai se acabar, mesmo em tempos, o salmista te dá a receita, que o seu socorro está no nome do Senhor que criou os céus e a terra. O seu socorro está no nome do Senhor que criou os céus e a terra. E Criador dos céus e da terra, o que Davi estava dizendo, não é um Deus qualquer. Ele estava dizendo: Israel, o seu socorro vem daquele que criou tudo, que é dono de tudo, que pode tudo, que é tudo, que conhece tudo. Deus pode. Essa sua enfermidade, Deus pode tirar, Deus pode fazer, Deus pode arrancar. Ou Deus ainda não cura câncer? Deus ainda não cura AIDS? Ou Deus ainda não cura? Ou Deus ainda não cura? Ou Deus ainda não restaura? Deus continua sendo Deus. Sabe quem mudou? Fomos nós. Nós mudamos. Mas o Senhor continua sendo o Criador dos céus e da terra. E Ele tem cuidado de você.